Oi pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca e hoje eu tô aqui para o quarto vídeo do Lighthouse dessa semana. Nós estamos conversando nesses dias, desde quarta-feira passada, a respeito do amor que cobre uma multidão de pecados. Baseado no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 9, onde a Bíblia diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então nós conversamos aqui, já falamos aqui nesse canal, a respeito de como nós gostamos de ser tratados quando nós erramos. A respeito de que as pessoas que a gente ama vão errar conosco. Muitas vezes a gente tenta fugir dessa realidade, mas a verdade é que elas vão errar e isso é o esperado. Nós conversamos aqui sobre uma forma de lidar com esses erros e hoje a gente vai falar sobre outra forma, que está aqui nesse texto. Ontem nós conversamos que quando as pessoas que a gente ama erram conosco, a gente pode encobrir essas transgressões. E hoje nós vamos falar sobre a outra parte. Nesse texto aqui, a Bíblia fala, traz o assunto à baila, ou seja, traz à tona. Em outra versão diz renovar a questão, quem renova a questão. E muitas vezes quando as pessoas erram conosco, a gente fica renovando a questão toda hora. Já foi conversado, já foi resolvido e a gente continua renovando a questão. O que isso significa? Significa remoer. Significa sempre que eu tenho a oportunidade, jogar na cara, lançar em face. Significa condenar pela nossa opinião e senso moral. E quando eu digo nossa opinião e senso moral, é porque muitas vezes a nossa opinião e nosso senso moral, ele é, como a Bíblia diz, um trapo de imundície. Nós temos essa opção. Ela está diante de nós. E muitas vezes a gente usa ela. E a ideia desse texto é justamente nos trazer essa reflexão. Como nós temos tratado? Nós temos encoberto ou nós temos renovado a questão? E olha que interessante, muitas vezes as pessoas acobertam os erros umas das outras, mas ficam renovando. A diferença entre acobertar e encobrir é justamente essa. Quando eu acoberto, eu não resolvo. E eu corro o risco de ficar trazendo isso à tona o tempo todo. Agora, quando eu encubro, aí eu resolvo, eu liquido a fatura, eu boto uma pedra em cima desse rolê. O que nós temos feito? Jesus não faz isso com a gente. Jesus não fica renovando as questões. Depois que a gente sentou, confessou, pediu perdão, largou e seguiu em frente, Jesus, ele nem fala mais nesse assunto. Se a gente for alguém que faz isso, alguém que diante dos erros dos outros fica trazendo as coisas à tona, fica jogando na cara, fica tocando na ferida, fica julgando, condenando, reprimindo e tudo mais, que tipo de relações nós vamos ter? Como vão ser as nossas relações? A Bíblia diz que quem faz isso separa os maiores amigos. Ou seja, quem faz isso não tem relações duradouras e profundas. Quem faz isso acaba tendo relações rasas e efêmeras. Porque as pessoas elas só não erram conosco quando a gente não tem relação com elas. Então eu mal me relaciono com alguém, aquilo que ela fizer pra mim não vai fazer diferença. Salvo algumas exceções, é claro, né? Mas quando a gente tem um relacionamento mais duradouro, a gente vai conhecer as partes ruins das pessoas. Se sempre que eu conhecer a parte ruim de alguém eu abandonar, se sempre que eu conhecer a parte ruim de alguém eu condenar, eu julgar, eu remoer, eu renovar, eu trazer à tona o tempo todo essas partes ruins, eu não vou ter relações que duram. Eu não vou ter relações que são profundas, que têm raízes. Isso não é perdão. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se tu é alguém que fala, errou comigo, errar só uma vez. Se tu é alguém que fala que não leva desaforo para casa, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quão bom tu é para não perdoar quem te feriu? Quando a gente age assim, a gente demonstra isso, que a gente é bom demais para perdoar alguém. E isso não é verdade.
Então que a gente possa, entre essas duas opções, ao alguém errar conosco, escolher a melhor opção. Escolher a opção que Jesus escolheu. E sobre essa opção, a gente vai conversar amanhã. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para que o teu dia, para que a tua vida seja melhor. Que tenha trazido reflexões úteis para a tua vida, para a tua caminhada, para os teus relacionamentos, assim como tem trazido para os meus. E se foi assim, curte, comenta, compartilha com as pessoas que tu conhece. E não esquece nunca que Deus é o segredo. Até amanhã, meia-noite, para o último vídeo dessa série do Lighthouse. Beijo!